parâmetro para que a gente, na mudança, coloque estas questões. Porque eu vou fazer uma outra comparação. Nós temos a casa aqui no centro da cidade. A mesma planta que se fez aqui, a gente faz num terreno lá no bairro, como Potts, São Francisco. Hoje, o tributo é igual o daqui para o São Francisco. Não pode. Essa é uma discussão que a gente tem feito muito nesta questão, junto com os investidores nesta área. Aliás, tem um menino que tem um trabalho, eu acho que é o Maicon, que tem um loteamento ali na... Marion, ele tem um estudo muito interessante nesse sentido. Exatamente abordando conosco esta questão. Uma casa aqui em torno da praça tem que ter um IPTU maior do que aquela que está... Seria pelo valor venal. E tem... Considerando o terreno. Tem que ver o terreno e também como é que é. Um terreno aqui vale X mais 10, lá vale no máximo X. Então, esse é um tema que, por isso que o plano diretor, vamos com boa vontade estudar muito ele, discutir muito com a comunidade. Tem que ter uma discussão com a comunidade. Com os investidores, com o consumidor, né, quem vai comprar e reuniões na comunidade. E eu queria te falar sobre o plano de mobilidade. O plano de mobilidade foi feito há 3 anos ou 4 anos atrás, não foi implementado. Não foi implementado o plano de mobilidade São Cepé. Então, esse é um setor que fica ligado à pasta do desenvolvimento, que é com o Leandro Gonçalves, que está já estudando com uma equipe para implementar o plano de mobilidade. Aliás, nós conversamos algumas vezes da questão que diz respeito à praça. Então, a gente fica ali, não, vamos fazer os bancos novos, vamos fazer... Não, tem que ter um planejamento todo de mobilidade, desse plano de mobilidade, onde a gente tenha um programa ali que não seja uma intuição minha ou tua, de quem quer que seja. Então, o que tu falavas aqui? Nós estamos fechando 2 anos de administração. Se planejou algumas coisas antes de entrar, e outras só poderemos executar com planejamento nesses próximos, vamos dizer assim, 6 meses, que está todas ligadas ao setor de desenvolvimento, no que diz respeito à área urbana, à área rural, e o desenvolvimento vem quando nós terminou as áreas industriais. Antigamente, e aliás é outra questão que eu era vereador, Zé Maria era o prefeito, a área industrial. As áreas industriais, elas não ficam hoje muito reunidas. Aliás, porque aqui é uma característica BR-392, ela é um fantástico instrumento para que as empresas venham para cá. Tanto aqueles investidores que estão oportunizando a vinda de empresas para cá. Com o próprio loteador, com o dono do loteamento, as empresas vêm para cá, porque a 392, além de estar próximo do porto, está próximo da região, né, a 50 quilômetros de Santa Maria. Então não tem como tu agregar em determinado local a área industrial. Tanto que foi adquirido, também alguns anos atrás, para que o município construísse uma área industrial onde hoje é a exploração de energia através da casca do arroz. E depois foi vendida aquela área. É um recurso que ficou para o município. Por quê? Porque modernamente não está se juntando as empresas. Na maioria dos municípios em desenvolvimento, se tu olhares bem, e não faz muitos anos, Canoas, todas as empresas vêm para Canoas. Não tem mais como ir para Canoas. Agora estão indo para onde? Migrando para Nova Santa Rita e aqui a oeste de Porto Alegre, ou seja, passa a Ponte do Guaíba, está em Eldorado, Guaíba. Então, pegando ali Eldorado, Guaíba e assim por diante. Então, os investidores estão tendo hoje... É muito difícil, por mais amigo que seja meu ou teu, de qualquer pessoa, que venha para um município se não tiver primeiro, o respaldo do plano de desenvolvimento da cidade. E segundo, que ele seja contemplado com a atividade dele. Olha, eu venho para cá porque se eu sou do transporte de grãos, enfim, de commodities, vou para Rio Grande, então já estou aqui no meio do caminho. Por isso que os municípios que têm esta fantástica localização têm que buscarem muito divulgar dentro de critérios modernos. Está agora se instalando em São Cepé, e veio por uma iniciativa, inclusive, do investidor, de um dos proprietários aí dos galpões ao longo da 392,
aliás, já está na Câmara este projeto para que venha uma empresa que faz esses galpões pré-moldados. Aham. Então, é que nem aquela outra empresa Conecta que veio ali na subida do cemitério. Enfim, principalmente por quê? Pela localização geográfica. Mas se o município não se adequar modernamente às exigências hoje, eles não virão. Por isso que é uma necessidade o planejamento dentro da questão urbanística. Eu vejo que quanto mais liberdade de poder ter o empresário, porque eu vejo muito assim, vamos pegar o plano diretor. Sim. A pessoa, a cidade é obrigada a fazer um plano diretor a partir de 20 mil habitantes. Exato. A gente tem 24 mil habitantes. Porto Alegre também está dentro da mesma obrigação e ela tem quase 2 milhões de habitantes. Então, digamos que numa escala de rigor de regras e rigidez de mudança, né? Vamos ver que a gente tem regras e depois tem uma rigidez na mudança. Sim. Porque se a gente faz alguma coisa muito rígida, a gente acaba afugentando muitas empresas. Então, se nós fizermos um plano diretor menos rígido, a gente não precisa fazer um tão flexível. Porque quando a gente cria muitas regras, como o atual tem muitas regras, pelo amor de Deus, é impraticável, né? E aí você vê militância, posso chamar, já que essa palavra está na moda, né? Para alterar um artiguinho de ali, troca aquele anexo e às vezes começa olha, se eu tiver algo muito rígido para eu receber uma empresa, eu vou ter que estar toda hora abrindo exceção, eu vou tornar o meu plano diretor flexível. Do contrário, é como o senhor diz, eu acho muito difícil hoje em dia que as empresas elas digam assim, bom, aqui é onde eu vou me instalar. Porque há pouco tempo atrás, eu havia feito uma pesquisa, há pouco tempo atrás, não é tão pouco tempo, há uns 5 anos atrás, né? A questão da energia. Se uma empresa se instalar hoje na área industrial de São Cepé, ela vai ter um problema de energia. Muito. Ela não consegue fazer sem ela fazer um monstro de um projeto na RGE, sem ter transformador dentro da empresa, sem ter... Quer dizer, nem energia tem lá. E era uma área industrial. Que era olha, o que eu preciso na indústria? Energia, a primeira coisa. Então, eu noto que as empresas... Hoje, e eu sou um pequeno empresário, converso com empresários maiores, e o que eu vejo hoje é a burocracia. Poxa, mas lá eu não posso abrir um buraco, ali eu não posso passar por aquela rua, ali se eu botar tal coisa, mas se eu resolver vender alguma coisa ali, quer dizer, eu posso produzir, mas se eu resolver vender alguma coisa ali, eu tenho que abrir no outro ponto da cidade. Então, eu vejo que São Cepé, tendo 24 mil habitantes, a gente passou um pouquinho da obrigação. Então, ele pode ser mais flexível, assim, diferente de uma Porto Alegre da vida, de uma região metropolitana, que teria que ter algo mais rígido. O que me preocupa, assim, com relação ao plano diretor, é notadamente na questão ambiental, que não é nem o tema da moda. Desde poluição sonora. Exatamente. Isso tudo hoje é um tema que a gente tem que avaliar e às vezes, rapidamente, a gente até influencia em alguma atividade nesse sentido e depois até a gente tem que recuar na medida em que vai trazer um problema na questão ambiental, na questão toda ligada ao meio ambiente. Eu estava escutando o seu amigo Claudemir Pereira esses dias, eu sei que às vezes o senhor escreve na coluna dele. Eu estava escutando e estava na sala de debate, né, que é o programa dele, é o meio-dia. Isso. Ele estava falando que na área industrial de Santa Maria tinha reclamação de poluição sonora, porque deixaram alguém construir casa ali perto. É isso aí. E aí é esse o ambiente que eu espero e vamos todos discutirmos com a comunidade, por isso que é importante tem todo um envolvimento como empresário nessa área da comunicação, para que a gente faça no mínimo transformações, ou quem sabe até o máximo, que contemple a realidade. É claro que a realidade hoje
não é a mesma daqui a 20 anos e não é hoje a mesma de 30 anos atrás com a implementação. Por isso acho que mudou muito as questões que envolve toda a questão do Rio Grande. Nós éramos com um plano diretor aqui no estado 224, 23 ou 20 e poucos municípios, hoje são 497. Todos têm plano diretor, então? Aí fica toda uma questão, que o município tem que ter uma flexibilização. E outra questão que a gente custa muito a implementar. Está custando. Não sei se é uma... Não posso analisar se é porque a gente não tem conseguido. É a rapidez no atendimento das questões que a burocracia atrapalha, tranca. Sim. Porque... de contratar uma empresa, da empresa se habilitar, daí tu vê se a empresa tem uma qualificação técnica, tem que exigir provas para tanto. Como é que é a situação financeira? Aliás, nós temos aqui essa empresa que está ali, a Frampans, que ela é uma empresa que desenvolve um bom trabalho. Nós temos uma obrigação ali naquela rua paralela que chama-se Pastor... Eu não conheço a rua, mas é a rua que vai liga a avenida a um bairro ali. o bairro, aliás, dos Walter, que a gente chamava do Garibaldi. Isso aí. Ali é a rua João Ferreira Filho, era um pastor que tinha aqui. Então, essa rua já está uma licitação para fazermos uma experiência ali. Nela e em 2 ruas, não sei se daqui a 21, digamos que iniciemos em janeiro, um revestimento na Vila Zenari, resolvendo o problema do esgoto, que é uma responsabilidade da Corsan de fazer a estação de tratamento, tanto na Cristo Rei quanto lá na Zenari, mas colocando ali um sistema mais econômico de revestimento asfáltico. É uma experiência. Porque São Cepé é uma característica da nossa pedra granítica. Mas imagina agora, Felipe, o granito. Só fazer um parêntese. Tem uma pessoa que morou aqui em São Cepé há muitos anos, morou em Santa Maria, Florianópolis, e ela disse assim, fala com o prefeito, não deixa terminar com o paralelepípedo. Não asfaltem isso aqui nunca. Não, mas o desejo é cada vez continuar mais, tanto é que na Cristo Rei toda vai ser feito com paralelepípedo, eu vi na frente do colégio, no Gabriel Sim, ela vai, nós só sairemos da Cristo Rei depois que tiver iluminação, um parque em torno do rio ali, inclusive... já definido que quando vem chuva não tem problema, uma pista de caminhada, e a nossa defesa do paralelepípedo está ali também neste calçamento que vai até a Vila Zenari. Mas para que nós venhamos atingir o maior número de quadras, talvez a gente faça uma opção em alguns bairros para não ficarmos os próximos 2 anos que a gente tem para cumprir o mandato sem poder atender, porque em São Cepé, essas pedras que estão vindo, o paralelepípedo que está vindo para ali a frente do Iguaçu, vamos localizar, e lá na Cristo Rei, não vem de São Cepé. Não vem? Não vem de São Cepé. Chega do Cerrito? Não, esse paralelepípedo vem de Lavras do Sul, do distrito de, acho que é Embaré, é um distrito que tem paralelepípedo, tem pedra, tem granito, porque aqui tem um problema. Eu me recordo do tempo que a Júlia foi prefeita. Ela tentou muito criar uma cooperativa dos cortadores de pedra. E foi impossível. No sentido de constituir uma cooperativa. E continua com muita dificuldade. Até porque também as questões ambientais, elas estão muito ligadas à questão pro cortador de pedra, é um custo muito alto. Tem que ter um geólogo, tem que ter todo um acompanhamento. Isso é a questão da FEPAM também, aí a gente já vai entrar na questão da FEPAM. Aí tem a questão do tempo para conseguir regularizar, além das taxas serem caríssimas, muito caras, né? Tu imagina que tu tem ali no Rincão dos Teixeira, que tem muitos cortadores de pedra, que eles têm 10 hectares, sei lá, 15, 18, e tem ali uma jazida extraordinária, várias jazidas. Mas para ele vai ter que ter um geólogo, um projeto, enfim, é muito difícil. Tem alguns que cortam, ainda temos cortadores que comercializam mais com os empresários aqui, com o Moura, enfim, com os empresários daqui. Mas se tu precisares de um número grande, né, um paralelepípedo em condições de atendermos essas demandas que a gente está fazendo, está vindo de fora. Mas é uma tradição aqui o paralelepípedo. Imagine só
que aqui nós tínhamos antigamente um calceteiro, um senhor que empreitava tudo, que calçou a entrada da Universidade Federal de Santa Maria. Aquele paralelepípedo é de São Cepé. Então são coisas assim, aumentando o calçamento da cidade em outros locais tão importantes para a região como foi a Universidade Federal de Santa Maria. Mas isto a gente vai levando e realmente a proteção do calçamento ele tem muito mais vantagem que o asfalto, muito mais. Só que tem estas dificuldades da gente enfrentar esse problema. Vamos passar agora para um outro tema, como a gente estava falando aqui do desenvolvimento e na nossa pauta a gente convidou o pessoal para assistir, a gente vai ter que abordar então, os assuntos. Vou me ajeitar aqui um pouquinho. Então vamos lá, né? Então a gente já está com mais de 40 pessoas aí nos assistindo. Beleza. E vamos falar agora sobre o funcionalismo. Ótimo. O funcionalismo tem alguns perfis no Facebook, até meio fake, alguma coisa assim, mas que fazem, às vezes uma minoria, mas que faz bastante barulho. E às vezes a gente tem que dar razão para... Todos têm suas razões. Tem uma queixa em relação a reajustes e vale alimentação. E a gente está com um problema, né, em relação à arrecadação do município, que a arrecadação não está permitindo que se dê aumento ou que se contratem mais pessoas. Pelo que eu pesquisei, a gente está numa média anual aqui de 54,66, né? Sendo que num mês, acho que o mês de setembro foi pior um pouquinho. É o pior de todos. O pior de todos. Acho que chegamos outubro também é um mês muito difícil. Vai fechar com muita dificuldade. Chegamos aqui numa... eu tenho o número aqui em algum lugar. 62,98. Que foi o mês de setembro aqui que a gente teve um déficit grande. E outubro temos um déficit também. Sim, já fechou outubro, né? Não saiu ainda. Não saiu, mas que está sendo feito. O fechamento é um problema muito sério do município. Tu imagina que nós temos hoje ativos 770 e poucos funcionários que recebem muito mal. Recebem muito mal. Inativos temos aqui 433. 430. Os servidores recebem muito mal. Mas não tem como tentar ajudá-los. A questão do Vale Refeição é R$200 desde o ano passado, que não entra para desconto, para nada, é uma forma que nós entendemos de diminuir essa distância que tem o servidor para comprar alimento. O servidor da prefeitura, a atividade dele é para comprar comida. A maioria. Exato. E se tem um filho na faculdade, ou se, enfim, já cria uma dificuldade enorme. Se tem que ter um atendimento de saúde, então fica ainda mais difícil com os recursos. Mas eles são muito dedicados. Tem exceções? A vida da gente tem exceções, mas a regra dos servidores. E tu sabes que todo dia, com raras... eu vou 6h30, 6 e pouco lá para a Secretaria de Obras. E existe uma dedicação extraordinária. Vou pegar a Secretaria de Obras, mas eu quero até apontar outras também, aliás todas, mas a Secretaria para atender essa necessidade que tem no município com mais de 2.000 quilômetros de estradas. A saúde é outro setor que a dedicação dos servidores, e já são servidores que um número significativo mora em Santa Maria, vem de manhã, desempenha suas atividades aqui. Por isso que esse recurso no Vale da Refeição, R$200, eu não sei se há muito tempo pediam ou não, a gente tinha esse desejo. E foi feito indistintamente. Tem aí aquele que tira atestado médico, mas são determinações legais. Todos recebem. Nós não temos como, neste exercício de 2023, deixarmos de pagar os 4,53 ou 56, que foi o de 2020, em função da pandemia. Só que não pode pagar como reposição salarial, tem que pôr como ganho real. Então, qual é a discussão que temos feito com o Gabriel? Em janeiro, vamos fazer este ganho real para poder pagar. E eu não sei quanto é que vai ser os índices de 2022, se é 8, se é 10, se é 11, sei lá o que for. Também serão feitos de forma onde atendemos primeiro os 4 e depois, de forma escalonada ou não, esse número aí de
de 10% ou 12%, tomara seja 12%. Então, o servidor, o que a gente imagina? O que precisa o servidor? Em termos de vencimentos, é a realidade que tem aí. Algumas mudanças pouco significativas, mas não, enfim, não são grandes em função do recurso. Mas é trazer condições de melhorar, vamos pegar o magistério, treinamento, atualizações, cursos. Não é só o magistério. Eu imagino assim, aquele operador de patrola, de motonivelador. Nunca fez um curso. O curso, às vezes, ele sabe mais do que o professor que vai fazer um curso. Mas isso traz um ganho. Tu é um acadêmico, um cidadão que se formou, que tem curso. Daqui a um pouco tu vai assistir uma palestra vamos pegar aqui, do nosso Rizardo, do Arnaldo Rizardo, e ele vai falar um tema que tu sabe tanto quanto ele, mas tu vai te sentir valorizado. Eu vim aqui assistir uma palestra do desembargador. Então, é isso que neste período, agora, os 2 anos finais, a gente vai oportunizar. Um grande problema que a gente tem é buscar que esse servidor se sinta assim, a prefeitura é minha. É deles. Não é, o João Luiz é transitório. Sabe, Felipe? Sentimento de pertencimento. De pertencimento da prefeitura. Porque o prefeito que chegar aqui, enfim, diz assim, eu estou fazendo isso. Eu sempre digo assim, um momentinho, tu não está fazendo. Tu está dando a ideia. E as pessoas estão... Senão, não sai. Eu tenho uma grande felicidade de contar com os colegas diários de trabalho, o professor Fernando Vasconcelos. Eu fui prefeito com 30 anos e o doutor José Calil, que era nosso vice, tinha 70. A vida parece que tem. E, aliás, nós não tínhamos secretaria da saúde no município. O José Calil foi o primeiro secretário da saúde, que era o vice-prefeito. E começou ali na entrada da prefeitura mais antiga, ali onde eu fico. E o doutor Inca chegava em São Cepé, foi um dos primeiros médicos junto com o José Calil. Um pouco da história. Mas hoje, se nós olharmos, Felipe, o empenho, o esforço da vice-prefeitura, não é o cargo de vice, ele é o cargo de diretor da Fundação AFIF. Ela tem sido extremamente... valorizada pelo desempenho daqueles que participam, porque o Fernando conseguiu com o seu grupo, lá do PAMAT, do ginásio, da fundação, implementar isso que eu te dizia. A fundação não é do João Luiz, do Fernando, do Felipe, é daquele grupo que tem ali. Aliás, nós teremos essa semana próxima a Feira do Livro, onde o homenageado é o doutor Afif. O doutor Afif foi funcionário ali. Sim. Foi funcionário. E era um grupo, era a doutora Fife, a Nádia, iniciando ali a fundação. E em função de que a fundação foi criada quando eu fui prefeito, a fundação foi criada, não existia a Fundação Cultural, e quando foi criada já teve toda a independentização, o orçamento próprio. E a que foi acrescentado agora a fundação? A parte do esporte. E tudo isso tem sido um pertencimento nas obras que foram feitas, na modernidade, tanto é que o PAMAD nunca teve tanta presença de pessoas pelos equipamentos que estão lá. Agora mesmo a modernidade da pista atlética, a iluminação, e isto é fruto do empenho muito grande de todos que trabalham ali, notadamente pela liderança do Fernando e, sem dúvida nenhuma, porque os que estão ali se dedicam muito. Sabe que é transformador para a comunidade. A gente falava muito na campanha que nós queríamos um local para a juventude. O local está resolvido, a juventude se reúne ali, as promoções são significativas. E o exemplo do PAMAD agora já está sendo construído lá no bairro Londro. Lá também a praça está sendo modernizada, criando um ambiente para que aquela pessoa que mora na Vila Londro não precise vir para o PAMAD caminhar. É aquela palavra que tu usou, é o pertencimento. Aí é que eu vou concluindo dizendo o seguinte, o servidor da prefeitura, às vezes ele se preocupa, olha, tem eleição, não tem que ter nenhuma preocupação. Cada um tem a sua posição política, a gente tem que respeitar. É que eles são diferenciados dos outros servidores. O servidor de prefeitura, ele é diferenciado. Por quê? O prefeito é uma cidade pequena, né? Tu conhece todos. Conhece a família, conhece a esposa, o pai, no meu caso os avós, e eles às vezes ficam temerosos de que nas mudanças que acontecem, felizmente a democracia nos coloca esta condição, sejam prejudicados se assumirem posições, e eu respeito muito. Eu acho que os servidores, eles podem, cada um tem o seu
Eu digo muito que o servidor é permanente, o político é passageiro. Nós passamos, alguns retornam, quantos aqui se elegeram, voltaram, enfim, é o nosso caso, inclusive, mas quem faz a administração é o servidor. Não. Olha, se nós tivermos dificuldade com o servidor, aquele que faz a burocracia, o da nossa guarda de patrimônio, os operadores de máquina, o serviço não anda. Não anda. E eu tenho procurado muito, sabe que eu não fico muito na prefeitura. Eu sou agente seguido, você passa pela rua. É muito difícil, e a Camila sempre anda conosco, praticamente. A gente vai nas frentes de trabalho. Nós temos hoje 41, uma coisa assim, de frentes de trabalho. São 15 escolas, enfim. Mas por que se tem isso? Pelos servidores. Senão nós não teríamos. E temos problemas muito sérios. Por exemplo, é uma dedicação muito grande de alguns setores no que diz respeito à coleta de lixo, a coleta de galho e a capina da cidade. É muito difícil. Aí é que entra, que foi feito e foi uma proposta lá atrás do vereador Matheus Leão para que tivesse o transporte de universitários. Quando eu fui prefeito, agora tem que falar do que... Nós tínhamos aqui um ônibus, até transportava os universitários. E nós agora conseguimos fazer com que os universitários vão para a universidade sem pagar. Tem uns que pagam no transporte privado, e tem esse que é feito. E o que é a obrigação? Obrigação desses que viajam, é eles que usam esse transporte. Eles vão estar à disposição para fazerem algumas horas durante o mês de voluntariamente atenderem algumas solicitações da prefeitura. O que nós vamos fazer agora em novembro? São 40, mas tomara que a gente consiga os 40, mas consegue 40, consegue 20. Um sábado, vamos, como hipótese, um sábado, vamos lá para determinado bairro, entregando em cada casa as questões ambientais. Recolhe o lixo, toda essa sistemática que eu entendo que entra naquilo que falava, a educação da comunidade. O que eu me revolto realmente aqui em São Cepé é com a questão do lixo. Mas eu vou dizer por quê. Não é uma questão do poder público, é uma questão das pessoas. Na minha casa, eu tenho uma lixeira e tem um vizinho que não tem lixeira. Uhum. Mas a minha lixeira, quando eu vou botar o lixo, tá cheia. E quando tá cheia, botam embaixo da minha lixeira. Aí chega cachorro, rasga isso e aquilo. Eu morei um tempo em Santa Maria e eu descia do meu apartamento, andava no mínimo 100 metros para encontrar uma lixeira e descarregava o meu lixo, que era uma lixeira, que era um container. Uhum. Né? Ali em Santa Maria, os containers, né? Então tem o container de lixo seco e o container de lixo orgânico. Então eu chegava ali com uma sacolinha de cada uma e jogava. Eu acho que poderia, no longo prazo, começar a pensar na questão do lixo como uma reciclagem separada, não muito separada. Falei com o Fernando uma vez a respeito disso, porque o problema é quando começa. Não, tu coloca papel, aqui tu coloca plástico, aqui tu coloca... Não, lixo seco e lixo orgânico. Ó, isso aqui é plástico, é vidro, isso aqui pode ser reciclado, vai para essa lixeira. O que não pode ser reciclado, erva, café, vai para essa, resto de comida, vai para essa lixeira. E aí a gente teria, daqui a pouco, tendo um lixo orgânico, poder até ter tem usinas já que, não sei se a oferta de lixo em São Cepé seria o suficiente para isso, né? Mas a gente poderia, a longo prazo, pensar essas questões ali, porque é algo que desorganiza a cidade. Que dá uma impressão ruim, sabe? Muito. Olha, nossos lixeiros, garis, eu fico olhando eles de manhã cedo ali no Jorge Turco, o caminhão sai dali, correndo, e a briga com os cachorros. Então, meu Deus! Mas eu imagino agora a gente começar na escola, para os alunos. Leva isso aqui para casa para pedir para o teu pai. Não sei. A questão da lixeira, nós conseguimos agora alguns containers, que é esse que o caminhão chega e... Tipo de Santa Maria. Eu vi ali, eu vi aqui na pracinha do hospital, tinha algum, na esquina da prefeitura tinha outro. Foi... Não posso precisar se foi 14 ou 18, quer dizer, fizemos alguma questão para tentar melhorar ali na praça, mas... E hoje eu conversava com esse setor ali que fica ligado ao professor Sérgio Schmidt, para que ele veja onde não está sendo bem usado.
Porque às vezes tu imagina que seja aqui na frente, mas não é. É mais um período para lá. Mas é um problema muito sério. Não sei se em todas as cidades. Aqui é. É um problema muito sério. Muito sério esta questão do lixo. Não sei. O que vai ser possível? Bom, então, na questão do funcionalismo, a gente encerra, pelo menos dando essa satisfação para o pessoal sobre o Vale Alimentação, que o senhor falou é R$200, né? R$200. Isso, já está sendo pago? Eu acredito que foi em janeiro deste ano, ou fevereiro. Tá, Todos já está estão sendo recebendo pago. o magistério e este é um recurso, né, que não entra no cálculo, porque alguns estão ali próximo à contribuição do imposto terreno. Então é uma indenização. Sim, é uma verba indenizatória. Indenizatória. E ainda tem uma outra questão. Aqueles que trabalham no interior, eles ainda recebem insignia, R$28, alguma coisa assim, para contribuir, porque é difícil lá fora, no sol, na poeira e tudo. E ainda tem, além do Vale Refeição, para as pessoas do interior ainda vai a refeição. Até eu tive algumas contestações no sentido da Tribunal de Contas, mas eu digo, olha, nós vamos continuar. E a questão do reajuste, então, nesse próximo ano, está se pensando em dar um reajuste que não foi dado em 2020 como um aumento real. Aumento real. Para compensar. 4,50 alguma coisa. E eu não sei esse ano se vai ser 10, eu não sei, mas enfim, essa é a obrigação. E nós temos um débito, nós que eu digo município. O município. Não é tu, não é eu, é o município. Aproximadamente 20 milhões com o magistério. Nós vamos deixar resolvido esse problema. Nós vamos deixar resolvido. Estamos criando falamos com o Ministério Público, agora temos a juíza que fica até o final do ano aqui, tem 2 juízes novos. Estivemos em audiência com eles esta semana ou a semana passada, levando para ele o que a gente está discutindo ali com a doutora Marcela e o doutor Lúcio e também o sindicato, para que eles possam receber antes de se tornar precatório. Por quê? Entendi. Mas é delivery. Não, eu vou esperar o meu precatório. Tá bem. Aí vai levar o ano que vem, não. Porque os precatórios agora tem que entrar até maio. Era junho, agora é maio. Como não entrou nenhum até maio, o ano que vem não. Esse ano se pagou. Sim, mas é mais ou menos o acordo que você faz com o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Muitas. Tu deixa de receber uma parte, tem um acordo com o servidor e o servidor adere o acordo ou não adere, não é obrigatório. Não é obrigatório. Esperar, e qual é a vantagem do município? Aí é que a gente vai discutir, diminui. E sabe o que acontece? O magistério precisa ter isto aqui, para que não fique eternamente, eu tenho um crédito, não vou receber. Tem que alguém tomar essa medida. Tá, vamos pegar como hipótese a professora Júlia, que não é professora do município. Sim. Tem para receber, pelo cálculo do escritório que fez para ela, R$80 mil. O município fez, com o seu cálculo, tudo lá é 60. Tem que seguir o do município. Aí tem o juro, a inflação, não sei o quê. Isso aqui serve para negociação. Se não for este ano o projeto de lei para a Câmara, esperamos que a gente tenha. Eu tenho audiência com o presidente do Tribunal de Contas, o Alexandre Postal, na terça-feira, 11 horas. Claro que tribunal, tu é advogado, sabe disso. Tu chega para o juiz, não vai ter lá, pode fazer que não. Não. Nem Ministério por ninguém. Mas eu estou pegando uma espécie assim de, olha, eu vou fazer. Vou fazer a Câmara. Vamos discutir com a Câmara, se possível, ainda esse ano. Para que não fique o servidor, porque tem muito servidor que é motorista e a esposa é professora. Muitos, tem um número bastante significativo. Então, este é uma situação que nós vamos resolver. A outra questão que está sendo discutida, que não é imediata, esse que eu estou te falando é o mais rápido possível. Porque a gente já tem, de todas as formas, não sei se a gente começa a pagar de 2 milhões o primeiro ano, enfim, depende do recurso. Mas a gente está segurando alguns recursos para já ter possibilidade de ser aprovado esse ano, discutir com o magistério. Na questão do magistério, a gente tem, no meu entendimento, um problema, porque em 1994, eu acho que foi feito o plano de carreira dos professores, 93, 94. E naquela época, agora se a gente pegar um aspecto histórico daquela época, muitos municípios tinham professores que recebiam até menos de um salário mínimo. Então, cada um deles fez um plano de carreira. Muitos
municípios, acho que é o caso da São Cepé, acabaram até copiando do estado do Rio Grande do Sul muitas coisas. E aí a gente chega no ano de 2008. No ano de 2008 foi a criação do Piso Nacional dos Professores. Eu acho que São Cepé deveria, na época, chegou o piso dos professores. E o piso dos professores, a lei é clara, diz o seguinte, que esse daqui é o piso e todas as gratificações, reflexos, têm que ser feitas em cima do piso. Então, aquele salário base que tinha lá do professor e depois tinha as gratificações, se tornou o piso. Então, hoje, em São Cepé, está na página de transparência do município, todo mundo pode ir lá e pesquisar por cargo, por nome, por CPF, e saber quanto que cada pessoa recebe. Né? E no município a gente tem professores, obviamente com 2 matrículas de 44 horas, passaram uma de 22, passaram em outro concurso para mais 22, ficaram com 44 horas. Esses professores, se eles chegaram no nível 5, classe 6, que é o top, eu não sei se eu inverti o nível e a classe, mas a gente sabe que chegou lá no final. E aí essa pessoa se aposenta. Bom, aí não tem mais aquele dinheiro do Fundeb para bancar os 13 mil reais, 12 mil reais, 14 mil reais que essas pessoas estão recebendo. E aqui eu faço uma grande ressalva. Não é questão de merecimento, é questão de orçamento. Às vezes esse orçamento não cabe no dinheiro do município porque tem aqueles 54% que tem que se respeitar e aí não consegue dar o aumento para a merendeira, para o operador de patrola, para o motorista, para o auxiliar administrativo, porque o piso nacional corrige a cada ano. E aí a gente tem aí um presidente que chega lá em ano de eleição e dá uma martelada e diz que 33% de aumento dos professores, mas não é ele que vai pagar. É o Felipe que vai pagar aqui em São Cepé. Sabe que o plano de São Cepé foi feito quando o Paulo Leão era prefeito e a secretária de Educação era a vereadora Odessi Saldanha. Para a época foi um plano extraordinário. Só que depois, com todas essas situações que foi criado, o plano foi por todos os gestores. Inclusive nós não estamos executando o plano na sua integridade. Se eu dissesse aqui, eu estaria faltando com a verdade. Por isso que é necessário que façamos uma alteração do plano de acordo com a realidade. E a nossa presidente do sindicato, a professora Rosângela, nós temos conversado muito com ela para que o sindicato nos ajude numa possibilidade real. Porque se nós pegarmos o plano, ele é inviável. É o que tu falavas, né? Não. Eu tenho 10, não posso comprometer 15. Exato. Né? Não é questão de merecimento, é questão de orçamento. E o orçamento está ficando apertado. E quanto mais demora para fazer o ajuste, mais rigoroso ele se torna lá na frente. Tu sabe que a preocupação com 2023 de todos os prefeitos é muito grande. Por quê? As receitas diminuíram. Nós estamos aqui na situação assim, muito séria no que diz respeito ao fundo de participação, que é 2,4. Nós temos a questão do valor adicionado, que é todas as vendas com relação ao ICM. Tivemos um crescimento esse ano de 0, enfim, apenas, pelo esforço desse setor da fiscalização do município, que funciona ali onde era a Caixa Econômica Estadual, uma servidora ali, outros servidores antigos. Eles têm feito um bom trabalho. Por isso que a vinda da empresa é muito bom para somar no aumento do valor adicionado. No aumento da arrecadação. Mas o ano que vem é um ano muito difícil. Muito difícil. Por isso que a gente tem buscado esse ano o máximo possível e já está terminando o ano. Né? Mas como eu estava falando ali, e aí é o nosso próximo tema, quando o professor ele vem a se aposentar, não usa aquela verba do Fundeb, que não pode mais ser usada. Inclusive, acho que da verba do Fundeb, 70% tem que ser usado para... até 70% pode usar, né? E nisso aí eu vi que a gente está dentro aqui. A gente está em torno de 65% aqui. Não chegamos aos 70%. E aí tu imagina o seguinte, o município tem uma preocupação, e nós temos o nosso RPPS, que é presidido pelo Júlio, pelo grupo ali de servidores, que é uma preocupação muito grande do RPPS, nós não termos conseguido chamar pessoas concursadas nesse período.
Tem um prazo de validade os concursos. Exatamente. Foi ele interrompido quando começou a pandemia. Então, nós temos 1 ano e meio, de março de 2021, não sei, acho que até, não sei quando, 1 ano e pouco. Os concursos foram interrompidos e reabriram agora. Ou vai em dezembro, eu posso estar precisando mesmo. Mas os concursos têm essa questão de validade. E é uma necessidade do magistério. Eu estive em uma reunião com o Conselho Municipal de Educação. A professora que preside, que é a diretora lá na escola, Francisco Simões Pires, nós estivemos conversando e é uma necessidade, inclusive imposta pelo próprio Ministério Público, a doutora Rosângela, que é de Santa Maria, que tem toda essa questão que envolve educação infantil. Nós temos que em janeiro do próximo chamar janeiro, professor. Não adianta. Então uma situação eu não gosto muito da ideia quando a gente fala de concurso para professores, essa carga horária de 22 horas. Sabe que eu não gosto? Porque, assim, digamos que 22 horas a gente vai dividir ali pelo piso nacional, que hoje está em torno de 3.800, né? A pessoa vai ganhar em torno de R$2.100. Isso. Para um professor. Só que daí, com R$2.100, talvez a pessoa não saia de Santa Maria para vir trabalhar em São Cepé meio período. Porque ela não pode se mudar para cá. E aí o que acontece? Se fosse 40 horas, ela receberia já R$4.000, por exemplo. Então, no início da carreira dela, ela recebe R$4.000. Ao final da carreira, talvez ela esteja recebendo R$6.000. Valor, vou dizer assim, valor não a correção da inflação. Mas se fosse hoje, considerando R$4.000, ao final da carreira, com pós-graduação, etc, ela chega lá em R$6.000. O que acontece hoje é que as pessoas fazem concurso e começam a receber R$1.800 para 22 horas, faz mais um para mais 22 horas e chega ao final recebendo 13. Então, existe um incentivo muito pequeno para as pessoas fazerem o concurso público, porque, mas eu vou para a área de educação para ganhar 1.800. Mas quem... Ao longo do tempo, aquilo se torna muito gasto para o município, se torna oneroso. Muito custoso, porque no meio desse caminho, para remunerar melhor, tem as gratificações, as remunerações. E tem uma outra questão. Né? Os penduricalhos que se chamam. O magistério, tu faz ali com a tua formação ali. Eu me formei em geografia. Começo a lecionar. Aí, quando eu faço concurso, neste interregno entre a graduação e o concurso, eu já fiz pós, mestrado e doutorado. Eu já entro no máximo. No máximo, Então, mudou a característica, né? Porque antes as pessoas se formavam na graduação e iam trabalhar. E acho que é muito bom o que aconteceu. Mas aí tu tem que ter uma realidade para discutir esse tema. Porque como é que acontece... E é difícil implementarmos essa situação. Tu tem que ter vagas. Mas isso não vai acontecer. Tu entra, independente de ter mestrado ou não, no nível 2, 3, 1. Aqui parece que tem 2 professores no nível 1. Nível 2, aliás. E aí tu tem que abrir vagas para te ascender os outros níveis. Que não é assim. E não vou ser eu que vou transformar. Não, é impossível. Mas... Ao longo do tempo isso vai acontecer. Vai. Nós temos aqui esse plano. Eu acho que seria, né? Eu acho que seria o momento de rever esse plano antes que ele tenha que se tornar mais rigoroso lá na frente. É uma medida impopular. Né? Como diz aquele, tinha um desenho que dizia, né? É um serviço sujo, mas alguém tem que fazer. Tinha um desenho. E tu sabe que a preocupação é o nosso Capitão Caverna. É o RP, o nosso fundo. Que tem uma situação... Hoje, se fechasse o fundo teria que ter 200 e poucos... 250 milhões. Hoje tem 68, eu acho. 200 e poucos. Vamos dizer que encerrou hoje, entendeu? Essa a necessidade que tem. Sim, mas eu vejo aí uma oportunidade a longo prazo, a longuíssimo prazo. E eu já vou explicar. Quando a gente fala em sustentabilidade, o senhor um pouco estava falando sobre o meio ambiente, a gente sempre pensa nas futuras gerações. Assim.
Quando a gente vai falar em educação, a gente pensa nas futuras gerações. Mas quando a gente pensa em contas públicas, dificilmente o gestor pensa nas futuras gerações. A maioria pensa no próximo mandato. Ora, eu vou fazer o mandato melhor possível, né, que eu possa agradar o maior número de pessoas e às vezes não tem esse comprometimento com as futuras gerações, com as próximas gerações. E eu vejo no RPPS uma boa fonte de recurso de investimento para o município se conseguir resolver a questão do RPPS. Eu vi aqui, por exemplo, que a base do cálculo do RPPS é 2.100.000. Isso é o que você paga para todos os servidores. A folha de pagamento que o servidor recebe é 2.100.000. Mas, em cima disso aí, tem a contribuição patronal, né? Tem a contribuição do servidor e tem o passivo atuarial. O passivo atuarial hoje é 41% disso. Então, seria 856 mil hoje. 856 mil, isso aqui é de passivo. A contribuição patronal é 14 e tem 0,5 de taxa de administração. Bom, nisso a gente chegou agora em R$1.160.000. Para arredondar aqui faltou cento e poucos reais para ficar 1 milhão. Quase 14 isso aí, milhões. R$1.160.000 por mês. Isso daí... 14% do orçamento hoje. Isso é um horror. Se todos os servidores do município fossem seletistas não com a CLT, mas que fossem vinculados ao INSS. Sim. Eu errei o nome, não é seletista. Seletista é com carteira assinada. Desculpa, errei. Né? Mas que fossem vinculados ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social. Né? Nós pagaríamos hoje 20% para esse pessoal. Isso daria R$421 mil e a gente paga 1.160.000. Sobraria 8.900.000 no ano. Isso daí equivale ao Escritório de Desenvolvimento e de Cidadania juntos. Então a gente tem digamos aqui, o orçamento do município, a LDO, você prevê que vai gastar isso aí. Né? Por exemplo, o escritório de governo, 9 milhões, dá praticamente o mesmo valor. A gente vê que a Câmara Municipal de Vereadores tem um orçamento de 3.138.000. A gente gasta 3 vezes a Câmara. Sim. Então, às vezes, o Felipe aqui reclama, mas eu acho que se tivesse gente menos preocupada com o salário, mais preocupada com o município, diminuindo o valor Mas tu vê que são valores tão pequenos que a gente consegue economizar, às vezes em salário ou cortar assim, mas na Previdência tem uma torneira jorrando, né? E a gente teve para todos os seletistas, para aquelas pessoas que fazem parte e que sustentam o município. E aí eu falo dos seletistas mesmo agora. Do balconista aqui do mercado, do frentista ali do posto, do MEI, do Felipe, de todo mundo. Nós temos um regime geral de previdência que vai fazer com que a gente se aposente lá hoje aos 67 anos. E o fundo de previdência do município, eu não vou achar aqui agora, tem uma média de idade de aposentadoria que vai entre 56 e 59. Sim. A maioria esmagadora, mas alguém se aposenta com 53. Sim. Geralmente o professor, que tem um salário maior, tem 25 anos de contribuição e acaba levando boa parte dessa fatia. Eu acho que o Congresso Nacional perdeu, naquela época, de fazer com que a Previdência Geral fosse aplicada nos regimes próprios de Previdência. Sabe que a Previdência Geral... existe uma falta significativa de recursos para os municípios. Hoje o município de todo... vamos pegar aqui, esse recurso aqui todo é da União, tudo junto aqui, para o município vem 18%. Fica 60% com 22% com o Estado e não chega nem a 18% para os municípios, o resto com a União. Só que a União foi transferindo para os municípios e o Estado também uma série de obrigações. Por exemplo, quanto custa para São Cepé a guarda patrimonial?
que prestam serviço. É uma obrigação do Estado. Quanto custa a educação de setores que o Estado deveria estar assumindo? Aliás, o Estado está abrindo mão de escolas. Aqui nós temos 2 escolas aqui na Avenida 15 e lá no bairro Curtis. O Estado entregou. E o município tem que assumir, não vai deixar fechar. Fecha a escola. Mas, enfim, o Estado e a União estão passando obrigações suas. O recurso que vem do Estado para da União e do Estado para a saúde, ele não atende 30% das obrigações da saúde. Por quê? Faz muitos anos que se fala num hospital regional em Santa Maria. Tem incipiente. Desde 2008. É uma novela. 2009. Não sei o que. O que acontece hoje? Continua aquela história. Quantas ambulâncias vão para Porto Alegre? Quantos carros? A saúde... E aqui nós temos um excelente trabalho no hospital. O hospital faz um excelente trabalho, mas tem determinadas enfermidades que tem que ir para Santa Maria. Todo dia tem carro para Santa Maria. Com certeza. Imagine só se a União, o Estado, enfim, colocasse o que é uma realidade hoje, o problema da hemodiálise. Imagine, em vez de ficar em Santa Maria, mas coloca, não sei que forma, em São Cepé, atende formigueiro, ou com formigueiro... Enfim, não existe. Quantas pessoas fazem hemodiálise em Santa Maria? Eu me lembro que na minha época eu tinha ambulância, eu levava muita gente. Aqui eu não posso, eu não vou ter de ser. Sim, mas não é mais tem de como 30. Pois é. Aqui São Cepé. Formigueiro é mais ou menos isso. Daqui a pouco 2 máquinas hemodiálises resolver esse problema. Mas aí o que tem que ter? O Estado tem que ter essa obrigação. O Estado, os Estados, não é o Rio Grande do Sul, eles estão passando para o município uma série de obrigações. Tanto é verdade que tu imagina assim, a obrigação do Estado é a segurança. Quantos militares tem em São Cepé? Era para ter hipótese, 40, tem 20. Não tem 20, tem 13. E aí, como é que vai acontecer isso? Então, o que acontece, a gente fala, vejo falar muito, e agora está trocando o governo, vamos fazer uma reforma tributária, vamos não sei o quê. Esse 4 anos de governo, a gente escutou uns 10 anos de campanha para depois 4 anos de governo, era mais Brasil e menos Brasília. Não, ficou igual. Ficou igual. Tanto é que agora eu estou indo, junto com o Sérgio, com os prefeitos, nós vamos para Brasília para tentar aquelas emendas de deputado, que é difícil, tu vai lá pedir, deputado, me ajuda lá. E uma questão que eu contesto muito, que o deputado vem aqui, eu vou recursos para fazer a unidade de saúde. O problema não é o prédio. Eu vou fazer uma... Não, o problema é a manutenção. O problema não é comprar bicicleta, o problema é andar na bicicleta. Andar na bicicleta, exatamente isso. Quem é que vai pedalar essa bicicleta? Exatamente. Não, é verdade. Mas eu vejo o RPPS com um aumento de déficit ao longo prazo. Esse é um relatório público também, que a prefeitura contrata todo ano, né? Que é um cálculo atuarial feito pela BR-Prev. E o grau de risco do RPPS de São Cepé é considerado muito alto. Muito alto. No final, eu não marquei. E é uma característica dos municípios mais antigos. Sim. E também já tem municípios novos que também estão. Porque que as regras de aposentadoria, e aí a gente vai ter que falar a verdade, as regras de aposentadoria do regime próprio, elas são melhores para o servidor do que as regras do regime geral. Você vê que em toda reforma da Previdência que há, fica mais difícil para o regime geral, que acaba cada vez mais perto do salário mínimo, com o fator previdenciário. Ora, mas agora não existe mais o fator previdenciário. Ele só trocou de nome, porque o cálculo agora é muito pior. Muito pior. Né? Muito pior. Você pega 100%, vamos fazer uma média de 100% das contribuições. Quando a pessoa começou contribuindo em cima de um salário mínimo, quando era estagiário, até ela chegar lá no... né? É muito... Cada vez tornou-se mais difícil a questão previdenciária e os municípios, a chegar a determinado momento, se não alterar, não vão ter condições. É uma questão de tempo. Exato, mas é que o que eu me refiro, assim, tanto no plano de carreira dos professores quanto no RPPS, é que quanto mais longe ficar, mais comprometido vai ser a reforma. Porque daí ela fica mais injusta, principalmente para os que entram. Os que já se aposentaram têm direito adquirido. Isso aí também. Vamos fazer o quê? Vamos tributar os inativos, vamos cobrar dos inativos. É uma forma, o Estado fez isso, Faz isso. né? Mas
como que a gente vai fazer essa reforma hoje? Eu acho que o mais justo, como eu disse, o frentista, a atendente, o MEI, eles têm uma regra geral. E eles são os patrões, eles que são os contribuintes. O servidor público também é contribuinte. Mas a regra tinha que ser mais justa. Daqui a pouco, com 250 milhões, com essas regras, alterando essas regras, a gente chega em 100 milhões, por exemplo, ou 150 milhões, e a gente coloca uma contribuição aqui de passivo atuarial para até 2060, digamos. E chegando lá, aqueles servidores, os novos servidores já aderem ao regime geral. Porque futuramente a tendência é aumentar. Mas se a gente fizer uma reforma, futuramente a tendência é ter mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para infraestrutura, mais dinheiro para a cultura. As contas públicas eu fico muito preocupado, porque, como eu disse, é difícil administrar as contas públicas pensando nos próximos gestores. Né? Porque é uma coisa muito imediata. É aquilo que eu falava, ano que vem a gente vai passar os 4, não sei o quê. Mas tudo isso tem um impacto que tu não está preparado para isso, porque tu já fica pensando, mas qual é o orçamento do ano que vem? É 118 milhões? Onde tu vai gastar 60 com o pessoal? Aqui a previsão, talvez não chegue a isso, 113 milhões. É que daí essa previsão aqui era com o ICMS e o retorno do ICMS é a 25%. Se nós fecharmos 2023 com 100 milhões, é uma conquista para o município não. A grande preocupação que a gente tem, além de seguir em frente de obras e tal, mas é com o salário do servidor. Chegue o final do mês, seja pouco, mas chega o final do mês ele receba. Nós já tivemos momentos na cidade, nos municípios, Operação CPE, que o servidor chegou no final do mês e não tinha como receber. Por isso que o cuidado todo questão, porque é para alimentação. Com certeza. É preocupante essas questões que envolvem as mudanças que aconteceram este ano, trazendo um prejuízo muito grande para os municípios. Os municípios, neste período de 2 anos para cá, foram penalizados por alterações. Eu não vou entrar no campo ideológico, político, mas foram extremamente prejudicados. Porque eu não posso chegar aqui, o governo não pode chegar e inventar uma benesse para determinado setor quando não é ele que paga. É muito bonito nós termos os aumentos, os pisos, mas quem paga é o município. Não, foi o que eu disse, né? Paga o município. Ora, e falam muito, né? Vou falar nome porque é público e notório. O Bolsonaro deu 33% de aumento para os professores. Mas não é ele. Aí ele diz assim, cobra do teu prefeito. Mas como? Meu Deus. Aí o prefeito vai ter que aumentar o ISSQN, vai ter que aumentar o IPTU. E no mesmo sentido ele diminuiu a fonte de recurso, que era o ICMS, o retorno de ICMS. É diferente as questões, porque isso mas temos que viver com essa realidade. É muito séria. Olha, quando nós tínhamos uma perspectiva já o ano passado para 2022, 2023, 2024, no encerramento do mandato, tínhamos uma perspectiva bem mais positiva que hoje. Bem mais positiva. E a gente tem um grupo de prefeitos, independente de partidos, enfim, que a gente conversa muito, que hoje, assim, o patinho feio do poder público é o prefeito. É o que tem mais obrigações e menos recursos. E tem uma diferença. Mas o Estado também é bem penalizado quanto a isso. Será que não? O Estado também não recebe nada sobre serviços. A maioria dos... O grande problema do Estado produtor como o nosso... Quantos anos a gente falou na Lei Candir, vamos terminar com o Estado do Rio Grande do Sul, os estados brasileiros que são exportadores, eles pagam caro por produzir. E não vai ter uma compensação. Eu não acredito. Por cada... tu conseguir manter uma relação comercial para cada produto, do valor, tudo, termina prejudicando os estados produtores. Uhum. É um tema muito complicado. A respeito do desvinculamento, eu não consegui entender a fundo a questão do desvinculamento dos gastos de previdência com gastos de pessoal.
Como é que vai funcionar isso daí na prática? É assim, até... Eu não sei te precisar o ano, pagamento da Previdência, esses atrasados, O o déficit. déficit, ele não entrava no cálculo de pessoa. O único estado, por determinação do Tribunal de Contas, que entrava, que nós tivemos a aprovação da Câmara, era o Rio Grande do Sul. Aí você vai dizer por quê? Tu és advogado, sabe, tudo no Rio Grande do Sul é diferente de todos os estados. É A verdade. gente foi pioneiro em muita coisa boa. Não, mas eu não estou dizendo mas é diferente. É diferente. Então, sempre foi. Não dá para vincular com o índice de pessoal. É a luta que tem agora para pagar esse atrasado do magistério, sem se tornar precatório. Então, por que foi desvinculado? Para melhorar a possibilidade nossa de cumprir, porque nós estamos acima do que é a lei de responsabilidade fiscal. Aí tu tira esse valor, esses 20 milhões, digamos assim, o quanto conseguir pagar. Quanto conseguir pagar. Mas não entra no cálculo, não entra no cálculo de pessoal, porque senão vai entrar aqui 2 milhões aqui. Se foi. E por que a desvinculação? Vários municípios, acho que agora a grande maioria fez. E o tribunal tinha uma dificuldade muito grande, mas não tem outro jeito. Não tem. Porque na verdade... Tá, mas então a contribuição patronal, esta continua dentro dos gastos com o pessoal. Esse é gasto com o pessoal. Sim. Mas vamos dizer assim... O passivo atuarial, que hoje é 856. Imagina. Então esse daí sairia fora. Vai sair fora do Vai sair fora. Embora uma preocupação que a gente tem é que baixa o índice. Não, agora vamos chamar todo mundo que é concursado. Não dá. Dali a pouquinhos dias tu vai estar de novo sem saída. E aí tu vai ter um problema, porque a hora que tu chama o pessoal, vou chamar enfermeiro, vou chamar médico, mas não vai ter dinheiro pro remédio. Não tem. É uma coisa... E eu imagino assim, o município que tem o número de funcionários que nós temos é uma necessidade, inclusive ter mais, mas não tem dinheiro para pagar. Temos que ir fazendo. O professor, hoje nós temos a diretora, a vice-diretora, a coordenadora e, em alguns casos, 2 coordenadoras. Elas têm que estar na sala de aula. Elas têm que ter, seja 20 horas, elas têm que estar lecionando também, para poder tu não precisar cobrir. E é uma conversa que a gente sempre tem tido. Sabe que uma coisa, eu pelo plano de carreira do magistério aqui, que eu estudei bastante há uns 2 anos atrás, eu vi ali que a secretária de educação obrigatoriamente tem que ser do quadro. Né? E os diretores de escola, né, tem que ser de dentro da escola. Tem ou que ser não. do magistério. Tem que ser do magistério. Porque eu vejo muito assim, eu vi do Aode Cunha, algo bem interessante, porque ele disse assim, poxa, o professor ele é formado para dar aula, formado para lecionar, etc. Mas quando ele é diretor da escola, ele tem que saber ali administrar, às vezes administrar a merenda escolar, administrar a tinta que vai pintar, quer dizer, alguma reforma, ela tem que ir... Eu acho que às vezes é um certo... Está no lugar errado. Parece que está no lugar errado. Teria outras pessoas para assumirem melhor. É algo bem interessante. E eu vou pegar o histórico. Quando a gente entrou na prefeitura lá, 40 anos atrás, nós fizemos uma escolha para o secretário de Educação, uma votação. A primeira foi uma professora, irmã do Marivaldo, a segunda era a Ana e a terceira a dona Zailka, que era a esposa. Aí ficou a Ana, que era a segunda, porque a professora Marilda não quis. Muito bem. Aí se escolhia professores também com uma espécie de votação. É diferente que eu tenho colocado na educação. O diretor ele tem que ter curso de gestão. Porque ele hoje recebe recurso, ele tem que ter um mínimo. Não estou dizendo que os atuais não têm, mas eles têm que ter uma formação para serem diretores. Mas às vezes é mais do que muita empresa pequena aí. A verba que administra é mais do que muita empresa pequena. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que preparar. É a obrigação que a gente tem nesse período da vida, de preparar essas pessoas. Independente, ele tem que ter... Não, mas lá escolheram tal professor, mas ele tem a formação para ser um diretor? Mas é que eu digo, mas precisa ser um professor? Porque essa daí é uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu gostei dessa provocação. Quer dizer, precisa ser um professor? Porque às vezes pode ter cargos, digamos, até
concursado, sei lá. Sim. Claro que tem que se ver a viabilidade legal de tudo. Eu não sabia responder. Eu não sei. Mas, por exemplo, assim... Mas tem que ter, no mínimo, um curso de gestor. Que os municípios têm que preparar. Vamos fazer o curso, vamos fazer uma escola, vamos fazer. Porque tá cheio de gente formada assim. Acho que depois do direito, a administração, o que mais tem gente formada é na área de administração. Sim. Né? É muita gente formada. As pessoas se prepararam. Olha, eu vou me preparar para ser diretor da escola. Pois é. Então, se não fosse professor, porque o professor tem que estar na sala de aula. Eu acho que o professor ele é melhor aproveitado. Ele não tem que estar ali, às vezes, secretário de biblioteca, ou até direção. No tempo do mimeógrafo. Pois é. Sabe que eu fui colega de geografia do professor já falecido, Selby Curtis. E ele foi diretor da escola, ele foi nosso funcionário tesoureiro, alguma coisa assim. Depois ele foi diretor da escola Eno Brum, lá no terceiro. E ele se preparou. Me lembro muito do Selby. Acho que ele foi professor no São Zepé também, no César. E ele se preparou para ser diretor. Me recordo muito, eu tinha uma convivência muito próxima dele. Se preparou. Não é que os outros não se preparam, mas tu tem que ter instrumento para dizer, olha aqui, ó, tu é um gestor, tu tem que, senão é um tema importante da gente discutir. Pois é. Eram duas ideias que eu tenho para e essa é muito boa. Colocar ali, daqui a pouco, não colocar um professor, colocar alguém mais gestor. E essa ideia dos concursos públicos aí de 40 horas é também uma ideia que eu queria ter lançado. Isso é bom. Assim como a reforma, acho que foi tanta coisa hoje, depois tem que assistir umas 3 vezes aqui para conseguir anotar tudo. Mas a gente está encerrando a pauta aqui, óbvio que a gente tem mais coisa para falar, mas eu vou perguntar aí dos acontecimentos da última semana. Agora a gente está bem informal mesmo, o que o senhor acha, qual é a sua visão agora do novo governo, de uma nova etapa que mudou bastante a ideologia, né? De uma para outra mudou bastante. Qual é a sua perspectiva como gestor, como político há tantos anos aí? Nós vivemos hoje no Brasil um negócio muito curioso. E o que é dito, a direita e a esquerda. Se de direita com esquerda, são pessoas com responsabilidade dentro da sua filosofia, quem sabe privatista, ou, enfim, cada um tem a sua filosofia e aí é denominado esquerdista. Só que todos priorizam aquilo que entende que é melhor para a comunidade dentro da sua visão ideológica. Eu te falei no MDB e te falaria no PDT. Eu me elegi vereador pelo MDB, depois do pluripartidarismo fiquei, me sinto muito à vontade no PDT. Por uma série de histórias. E eu digo muito assim, quando perguntam assim, mas o PDT é de esquerda, de direita? Eu digo, não, o PDT tem uma postura histórica, que vem lá da Revolução de 30. Mas o Getúlio foi ditador? Foi. E fez uma série de transformações, começando até, que tem que se atualizar, já foi em parte, CLT, o voto das mulheres. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, ele ficou segurando para que eu tenho um estudo significativo nessa questão da Segunda Guerra, para que o Brasil, quando entrasse, tivesse aberto, enfim, vamos pegar assim, os Estados Unidos que viessem investir no Brasil. Então, esse é o trabalhismo que eu aprendi. Com Getúlio, quando ele volta com a história do Jango e sem dúvida nenhuma com a história do Brizola. Então eu tenho definido muito para os companheiros assim, nós vamos sempre em frente, trabalhismo. O partido é pequeno? Eu preciso ter um partido grande. É que os partidos diminuíram porque são muito mais partidos hoje em dia. Sim. Na Constituinte, em 85, quando começou a se discutir a Constituinte, tinham 10, 12 partidos, talvez. Né? E hoje são 30 e poucos partidos. Então, para que esses partidos ocupassem a Câmara, ocupassem os cargos, evidentemente, aqueles partidos antigos tiveram que diminuir, porque não se criaram mais. Né, depois e tu vês que agora está se falando em federação de partidos. Enfim, falando sobre o resultado das eleições. Eu defendi muito a candidatura do Ciro Gomes. Não só por ser companheiro, não só por, enfim, tá dentro desse histórico caminho que a gente percorreu. Mas o povo entendeu diferente. E aí tinha a realidade de 4 anos com ainda presidente Bolsonaro e um histórico
da campanha do então presidente Lula, Luiz Inácio. E aí que foi essa questão, 50, não sei o que, a 49. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma situação muito semelhante. Então, tinha sido governador, queiramos ou não, foi candidato à reeleição, não interrompe. E o Nixon, liderança jovem, enfim. E o que houve, na minha concepção? No Rio Grande do Sul foi muito assim, o crescimento da candidatura do Eduardo Leite, que defende privatização, que defende uma série de coisas. Mas, enfim, ele trouxe os seus investimentos administrativos nesses últimos 3 anos. E no Brasil, a campanha ficou muito... ou tu era Bolsonaro, ou tu era Lula, ou tu era Lula, ou tu era Bolsonaro. Tanto é que a eleição, se fosse uma carreira, tinha sido vencida por cabeçada de freio. Quem corre carreira sabe, só uma distancinha assim. O que agora tem que acontecer? Tem que acontecer uma pacificação. Cada um dentro da sua política. Quem é de oposição tem que fazer oposição. Tem que fazer oposição. Ou então, eu estava errado, vou passar para a situação. Estava errado, me equivoquei, vou para a situação. E quem venceu, aí é que tem essa situação. Tem que contribuir com as aspirações, os sonhos daqueles que votaram. Foi tão parelha a eleição que, por mais que tenhamos transformações no início de governo, o ano que vem com o Lula, vai seguir muito a cartilha desenvolvida até hoje. O que o Bolsonaro, o presidente, pregava? É R$600, mais 200, 800. Isso aí não tem como agora não ser atendido. Porque há uma expectativa nesse sentido. Então, eu vejo assim, ó, e as manifestações que acontecem aqui, foi ontem, antes de ontem, Santa Maria, não sei o quê, faz parte da democracia. Aliás, interromper estradas já é um exagero. Minha concepção, respeito quem vai. Aliás, eu ia indo para Santa Maria na terça-feira, levar a Júlia lá para um atendimento no hospital. A estrada estava interrompida ali para Santa Maria, dei volta e olha. Aí passei aqui também, estava acontecendo ali na frente do Petrobras, não interrompi, mas enfim, olha, uma manifestação democrática. A interrupção, para não deixar passar, aí já há um exagero. Mas como passou? Isso aí tem no direito, agora falando em democracia, né? O chamado abuso de direito. Isso aí é algo que você vê né? Quando a pessoa tem o direito e aí ela está naquela tênue linha de abusar do direito. Eu também acho que o pessoal tem todo o direito de sair para as ruas, de se manifestar, mas interromper estradas ali, às vezes eu vi gente derrubando árvore para não deixar ninguém passar. Então, às vezes tu tem uma hemodiálise para fazer, a gente agora falou que 30 e poucas pessoas faziam hemodiálise. Que sacrifício, né? Imagina a pessoa, nossa, mas eu tenho que... alguém que tinha um curso, uma aula, uma prova, alguma coisa assim, e acaba sendo frustrado. É que a eleição, ela foi tão tipo gasolina com fogo ali perto, que o resultado, ele trouxe uma emoção para as pessoas que foram derrotadas, maior do que os que foram vencedores. Eu não sei se tu interpretou. Uhum. Eu percebi, eu fiquei em São Cepé, sempre estou aqui, e percebi que aqueles que perderam, e é normal, a gente ganha ou perde. Aliás, não tem nem empate. Ganha o mais velho, já não é empate. Se eu disputo contigo e nós empatar, o mais velho é que fica. Eu acho que a vitória, quando a gente ganha uma eleição, a gente fica com peso nos ombros. Aí tu tem que atender o que tu pregou e a demanda, toda ela vem para ti. Opa, o que eu vou fazer agora? Quando a gente perde, claro que tem uma emoção, mas aquilo é passageiro. A grande preocupação, pode saber que é do grupo que venceu a eleição com o presidente Lula e com Alckmin. A grande preocupação, primeiro a questão do Congresso. Tudo isso é uma preocupação. Como aqui no Rio Grande, será que o governador Eduardo Leite vai conseguir, junto com o MDB, que o Gabriela MDB, vai conseguir novamente montar todo aquele
aquele grupo de apoios para as transformações que ele fez. Então, essa é uma preocupação. Eu respeito as manifestações que fizeram e acho que pode continuar fazendo, não tem problema nenhum. Sim. Não tem problema nenhum. Só que quando existe um exagero, mas eu acho que foi assim, aqui não houve. Aqui em São Cepé, e eu te digo, eu vinha de Santa Maria, passei ali na frente do sindicato pela estrada. E as pessoas que iam para Santa Maria passavam dentro do posto. Acho que foi uma manifestação respeitosa aqui. Sim. Eu acho que São Cepé, aqui uma não teve, manifestação né? respeitosa. Faz parte, né? Sim. Podia ter sido diferente, podia ter sido aqueles como eu, fôssemos para lá para comemorar, cada um tem o seu jeito. Então, eu entendi que aqui em São Cepé foi extremamente respeitoso, até porque a gente conhece todo mundo, né? Para que eu vou sair ali, brigar com um ou outro, ou alguém comigo? A gente está junto. A gente tem muitas divergências. São Cepé, nós somos um povo assim com muitas posições políticas. Eu sou do tempo que o meu pai usava o lenço branco lá no Tupãssi, e eu custei muito, queria muito botar o lenço vermelho, e o pai não deixava. Eu gosto muito do lenço vermelho. Que vem lá da história dos chimangos e maragatos. Tu imagina, essa é a história de São Cepé. São Cepé tem uma história fantástica no campo político. Chama assim, a direita, mas tem essa divisão. Ela sempre teve um protagonismo muito forte na cidade. E eu gosto de conversar com gente mais velha porque conta essas histórias. E tem um problema hoje que eu sofro muito com isso. Não escondo que quero ser político, estou me preparando para isso. É muito bom. Fico muito feliz de não ter concorrido em 2020, porque eu não estava preparado realmente. Eu acho que eu ainda estou me preparando, porque cada um tem o seu tempo. Começou com 17, eu vou começar com 40, e eu acho que nunca é tarde para começar uma carreira nova. Mas eu vejo essa divisão de esquerda e de direita muito complicada para quem está entrando na política hoje. E eu digo assim, bom, eu me identifico mais, tá ali Adam Smith ali com a questão do liberalismo, né, e produção, e tô lá na parte da direita. Então, eu tô num partido que eu não posso defender estatal. Exatamente. Olha, não pode defender estatal. Sim. Não, tá bem. Mas aí quando vem a questão da Corsã, eu fico assim, poxa, eu não posso defender nem a Corsã, não posso defender... Olha, mas veja bem, não, então tu... E aí, daqui a pouco, eu começo a uma pauta de esquerda, digamos que não seja uma pauta de esquerda, mas a esquerda tem essa bandeira mais romântica da questão da assistência, da educação, de ir lá no bairro, etc. Bom, mas então, tu também não é da esquerda porque tu está defendendo ali o empresário, Tu entende que a gente acaba se queimando com os dois lados. Eu recebi print aqui no meu telefone, de vez quando eu conversei com o Fernando aqui, que eu tinha mudado de lado. Não dá para te entender. O que tu tá fazendo? Quer dizer... É que se tu veres, e eu falo muito com os jovens ali da Câmara, por que de repente o PDT teve que pegar, trazer, juntar o João Luiz? Porque o partido não fomentou jovens. E que bom que temos jovens na Câmara de todos os segmentos. É muito bom, e aí eu vou falar no Fernando, que é um jovem, ele está com um futuro preparado. Por exemplo, tu com segmentos dentro de uma filosofia privativa, enfim, vamos chamar de direita, mas que não é radical. Os radicalismos, eles são perniciosos da esquerda. Eu divido a direita, é uma divisão, e muitos dividem também, né? Então, muito você falou em conservador nos costumes e liberal na economia. Eu digo não é liberal coisa nenhuma. Quer dizer, liberal vem de liberdade. Então, tu tem que ser liberal nos costumes e liberal na economia. Não existe um liberal que seja conservador. Não faz o mínimo sentido isso, não tem o mínimo fundamento. Eu acho que um deboche, às vezes. Eu sou conservador nos costumes. Não, então tu não é liberal em lugar nenhum. Bom, mas aí existe isso. E eu me identifico com aquela direita mais liberal. Talvez a direita que eu... que está no Novo, que tu tem uma ligação. Isso está até no próprio Eduardo Leite. Eu vejo isso daí. Eu não vejo no PSDB, mas eu vejo no Eduardo Leite alguma coisa disso. Esse moço,
esse moço tem tudo ainda para ser presidente da República. Ao longo do tempo. Mas deixa eu te dizer, quando eu prego, não, faço palestra, eu converso com as pessoas que eu falo no PDT. Nós temos uma posição, mas nós temos que ter uma definição. Nós vamos em frente. Vamos em frente. Nós sabemos que nós queremos chegar aqui na vitória da prefeitura. Então nós vamos em frente. Quem está à esquerda venha conosco, quem está à direita também, porque nós queremos ir em frente com todos os segmentos que apoiam aquela proposta. Eu estou falando em prefeitura. Se tu tens o governo do Estado, é impossível não modernizar o Estado sem que tu coloque, eu vou tirar fora a Corsã, mas sem que tu coloque para vender, seja lá o que for, algumas empresas estatais que perderam a sua necessidade. Por exemplo, foi criada, vamos falar assim, na Companhia Estadual de Tecidos e Armazéns, lá não sei quantos anos, porque era necessário, nós não tínhamos como armazenar. Faz anos que estão, não terminou ainda, mas precisa terminar essas empresas que foram criadas em determinado momento. Essa é a política que tem que ter nos estados e na União. Assim, o governo tal vendeu não sei quantas empresas. Tá, mas que empresas vendeu? Tem empresas que têm que serem vendidas. Por exemplo, a Corsã tem uma convicção. A Corsã tem que ficar pública. Mas aí é uma discussão muito serena no sentido de por quê? Por isso e por isso. Tá, mas a Corsã tem que mudar a questão da Corsã. Da governança, talvez a governança. É que nem o Banrisul. O Banrisul tem que ser público. Só que o Banrisul, primeiro, não tem que ter o número de diretores que tem, com os salários que tem. Os diretores do Banrisul recebem o maior salário dos dirigentes de banco, dos grandes bancos no Brasil. É a realidade do Rio Grande. Só que o Banrisul tem que financiar os pequenos. Tu imagine só que no Rio Grande do Sul tem quase o dobro, acho que 50% a mais de agências do Sicredi, graças a Deus que tem, do que o Banrisul, porque o Sicredi atende o pequeno. E o Banrisul tem que abrir as suas... não é os servidores do Banrisul, é o governo que foi perdendo uma forma de financiar os pequenos através do banco público. Qual é a diferença se tu pegar um banco privado e o público hoje? Muito pequena. Eu ia dizer quase nenhuma. Tirando que às vezes vem uma verba do governo para fomentar a ereção os atravessadores, mas o que já não tem muito sentido, né? Eu sei que nós encerramos, eu vou fazer aqui um registro assim, muito pessoal do que diz respeito a como é que eu vejo o Rio Grande. Como é que os pequenos vão crescendo. Nós temos um instrumento no Rio Grande que ajuda as prefeituras, chama-se Emater, que foi dizimada no atual governo. Não tem funcionário. Os municípios participam e eu tenho brigado muito por isso. Brigado no sentido de dizer, mas olha, agora mesmo, nessa fase do novo governo, que é o antigo governador, a Emater tem que ser valorizada. Porque os programas que a Emater tem são fantásticos para aquele produtor rural que não tem a cooperativa, que vai o agrônomo, que enfim. A Emater é um instrumento fantástico no meio produtivo. Eu espero que aconteça. E definindo direita e esquerda, que eu te digo em São Cepé. Nós tínhamos um segmento assim, vamos chamar de direita, romântica. Quem quebrou foi o Dr. Luiz Fernando Palmeira de Freitas. E tu imagine que para ele se eleger prefeito, naquela época tu elegia o prefeito e o vice, não era uma chapa só. E o vice dele foi o Dr. Frantes, seu Henrique Frantes. João Henrique Frantes, que era uma era Frantes, era ele, o Dr. Doralice, era a cooperativa, era a Roseira, enfim. E o Dr. Luiz Fernando, e foi na época da ditadura, foi em 73. Ele se manteve pelo apoio que, vamos chamar, a direita dava para que o vice dele tinha esse segmento. O que acontece hoje? Se tu tiver um administrador que tenha só uma visão ou de esquerda ou de direita, vamos dizer que eu seja uma pessoa da esquerda, eu sou uma pessoa das minhas convicções. E eu tenho uma outra realidade, nunca ninguém se engana comigo, sabe? Eu tenho essa posição, respeito a dos outros. Mas se a gente radicaliza na sua posição, a gente não atende as necessidades da comunidade. E eu tive, assim, um ensinamento muito longo na minha vida, aqui em São Cepé, pegando assim, que foi o José Maria Picado. O José Maria, para nós trabalhistas, ele foi um professor. Está velhinho, com dificuldade até de audição, mas ele foi uma figura de destaque no cenário cepense. Como te pego historicamente, te falei no José Maria e te falei no Dr. Túlio. Pelo empreendedor que ele foi.
E se nós colocar uma da esquerda e outra da direita? Mas nenhum era radical. Nenhum. E, aliás, os outros prefeitos que vieram, o Léo, que estava há pouco tempo de prefeito, o Cleri, todos, o Inca, todos, mas definindo ideologicamente, nós tivemos 2 segmentos que transformaram São Cepé. Um com 2 mandatos de prefeito e um de vice, que assumiu um tempo, e José Maria, um de prefeito e outro de vice, que assumiu depois de 2 anos no mandato que ele era vice. Então, realmente, São Cepé tem tido um fortalecimento de um conservadorismo, como tu disse, mas mais, como é que eu diria assim, uma palavra, democrático. Eu sou da esquerda, tu é da direita, tu também não vai radicalizar. Agora não. Não existe isso. É isso aí, então. Eu agradeço a conversa e essa... Esses dias nós encontramos aqui com meu parente, eles, quando é que tu vai lá? Digo, o dia que tu quiser, eu gosto muito. E eu aprendo muito com os jovens. Eu tenho a felicidade de ter muitos jovens conosco na prefeitura. Muitos jovens. Aí, porque tem uma coisa, Felipe, que tomara mude. Tu vai lá, não é o teu caso, eu quero alguma emprego. Qual é a experiência que tu tem? Nenhuma, eu me formei agora. E não muda, né? Isso tinha que mudar, as pessoas. Não, tu está iniciando, eu vou te dar uma possibilidade. Né? Então, eu te diria o seguinte, ó, o Gabriel Leão, que mantém todo esse arcabouço financeiro e é um líder nosso ali, é um menino que está dando assim uma contribuição muito significativa na administração. Todos dão a sua contribuição, mas ele é um setor muito delicado. Quando eu fui prefeito, o secretário, então, chamado Fazenda, foi o Divaneiro Freitas Santos. Deu uma contribuição, tinha experiências, só que mudou muito, se modernizou muito. E por mais que eu vá te dizer que eu sei de todo o avanço tecnológico, eu não sei. Tu não tem o avanço, não. Tu tem um avanço, eu não tenho. Tem muito serviço burocrático de cada secretaria. Né? Por exemplo, a saúde tem que fazer inúmeros relatórios, informar. A finanças também, Tribunal de Contas, né? O escritório de desenvolvimento. Nós temos o escritório de desenvolvimento. Eu tenho colocado assim, ó, o escritório de desenvolvimento com o Leandro e a cidadania, né? A cidadania com o Rodrigo, são 2 pontos importantíssimos. O Rodrigo tem muito controle político, é um jovem que tem colaborado muito. O Paulinho já estava antes e o Rodrigo avançou ainda mais. E o Leandro, ele vai desenvolvendo e criou algumas questões extremamente positivas. Então, todos os outros são importantes, né? As obras lá com o Leopoldo, a saúde, com a Carla, enfim, todos, a Márcia, mas se nós temos ali algumas mudanças no gabinete, com a Vládia também fazendo outros serviços paralelos ali, e um grupo de jovens. Eu me sinto muito feliz trabalhando com jovens. Por isso que a gente envelhece e se mantém jovem pelo estímulo que eles dão. Eles me estimulam todo dia, eu chego na prefeitura, eles estão ali alegres. E aí, se tu chega triste, já te dá uma alegria. E eu fico muito alegre de estar aqui contigo. Tu tens uma... Eu encontro teu pai seguido. Esse dia nós ficamos conversando aqui, onde tem uma obra ali. Que bom que o Flávio e eu temos filhos como tu, como o Eduardo. Que são pessoas com polemicidade. Não, vocês são polêmicos. Mas no sentido construtivo. Sabe? Às vezes a gente acha que recebendo uma crítica... tu vai criticar alguma coisa, tu vai estar me ensinando, tu vai estar me estimulando, olha-te. E é isso que eu entendo. Sabe, às vezes, o elogio, às vezes, não é tão sincero quanto a crítica. A crítica constrói, na maioria das vezes, você é infundado, mas aquelas, olha, faz isso, vai aquilo, isso é muito importante. Mas, enfim, vou sair daqui. Um veterano amigo meu que me dizia assim, Felipe, teus propósitos são muito bons, só... vai mais com jeito, não peca no jeito. Às vezes a gente tem uma boa intenção e às vezes erra no jeito, né? Mas eu acho que é isso que eu estou tentando me aperfeiçoar. Mas eu vou te dizer, eu já fui um pouco rebelde com a vida. Não sei se foi com a vida. Mas a vida foi me domando. E aí a gente vai vendo que todos têm um objetivo. Quem tem vida pública, vereador, prefeito, vice, tudo aí, presidente, tudo, tem um objetivo, trabalhar para a comunidade. Às vezes até contrariando a comunidade. Quantas vezes desses 2 anos eu já contrariei? O que a gente vai fazer? Mas enfim. Tá, e para encerrar aqui, que foi o que mais me pediram via direct aqui, via mensagem, 2024. Time que está ganhando, você mexe, não você mexe? Bom, você melhora? Eu sou um homem de partido. Tanto é quando meu partido se reuniu, olha, o segundo turno é Lula e Eduardo Leite, é Lula e Eduardo Leite. Não vou contestar nada.
Eu tenho amizade com o Eduardo, eu conheço formal como governador, e com o Onyx eu tenho amizade. Mas enfim, o partido definido está definido. O que o partido em São Cepé pode pensar? E definir o que eles definirem, nós vamos acompanhar. Nós temos projetos de jovens, pode ser eles quem nos substitua, tudo depende do partido. Nós temos uma grande obrigação com o PSB e com o PT, que fazem parte da nosso grupo de trabalho, mas não significa que a gente não queira, claro que quer outros segmentos ajudando, partidários ou não partidários. Quem é que não vê assim uma realidade hoje no município? Nós teremos transformações na eleição de 2024. Pode nem ser com relação à minha pessoa, o meu partido, os partidos que nos apoiam, mas São Cepé está tendo uma maturidade que tu vais sentir, tu vais ver isso. As coisas acontecem assim, elas vão... eu observo muito, sabe que eu fico às vezes parado ali na praça, sentado, observando o movimento das pessoas. Não, eu estou pensando, mas o que vai acontecer em São Cepé? Porque nós vivíamos muito assim, candidato à reeleição, todo mundo... Não é. O candidato à reeleição depende do partido, depende... mas por que tu está perguntando assim, eu vou concorrer em 24? Não sei. O partido é que vai definir. O Fernando e eu vamos concorrer à mesma chapa. O partido é que define nós. Não é eu que vou assim, eu quero concorrer, o meu vice, como hipótese. O meu vice é o Felipe, não sei quem, não. Mas, o partido é que define. Sim, mas em relação ao partido define, o partido define o nome que você coloca à disposição. Esse nome, aquele nome, se colocaram à disposição. O senhor pretende se colocar à disposição? Eu vou te explicar uma coisa. Quando você está no poder, e pode ser que eu não esteja fazendo, mas é o meu desejo, é incentivar os jovens que fazem parte dessa questão de gestores em cada setor. Pode surgir nomes muito mais condições eleitorais daqueles que vêm exercendo o poder agora. Notadamente, estou falando no meu caso. Quem diz que daqui a um ano, ou já quem sabe agora, o PDT com o PSB e o PDT não tem nomes que cresçam. Então, o que acontece com quem trabalha com a gente? Todos têm que serem candidatos a vereador e todos pré-candidatos a prefeito. Eu discuto muito internamente no PDT, agora a gente está numa discussão muito grande com relação à nova fase do PDT, nacional e principalmente estadual. O PDT teve um equívoco enorme quando ficou com o Romildo Bolzan, ele não foi. Não sei se tu entendeu. O partido tem que dizer assim, na próxima eleição São Cepé tem o Fernando, o João Luiz, a Márcia, o vereador, o secretário de... Todos podem estar todos têm que estar à disposição. Tem que estar dentro de uma proposta. Nós temos a obrigação de cumprir 12 pontos, e nós vamos cumprir, que nós apresentamos para a comunidade. Nós vamos cumprir os 12 pontos. Está aqui. Se a comunidade dizer, olha, esse grupo vai continuar e deu o voto, a gente continua com quem? Todos têm a mesma representatividade. Quem trabalha conosco ali sabe que todo dia eu falo assim, não existe a figura do prefeito, não. Todos nós somos iguais. Aliás, eu saí agora de uma reunião com os colegas lá das obras, os motoristas, os operadores de máquina, está dizendo que gosta de se reunir porque eu gosto muito de conversar com eles. E sem aquela questão, que eu sou prefeito. Não, primeira coisa, já tem que sentar junto, tem que perder essa... tu não conheceu, teu pai conheceu uma figura fantástica aqui chamada Aloysio Leão. Quando eu assumi a prefeitura, ele foi o primeiro que foi na prefeitura. E ele chegou, botou a cadeira e eu saí da mesa e sentei do lado dele. Ele disse assim, tu vai ser um bom prefeito. Ele era uma figura folclórica, um principalista. Digo, por que, Aloysio? Tu não me deu um birosaço. Então, definindo, eu não estou enrolando ninguém. Diz assim, tu é candidato a prefeito? Mas evidente, se o partido achar e eu tenha todas as condições para vencer uma eleição. Ninguém é. Te lembra que surgiu há pouco aí se autodeterminou o presidente da Venezuela, andava por aí, não sei o quê. Ninguém se autodenominou, eu sou o futuro prefeito. Não. Se o partido entender e vermos que tem as condições eleitorais, esse grupo que a gente está aí, e que deles seja o Fernando, seja eu, a mesma chapa, enfim, quem define é o partido.
Aliás, eu nem falo no partido, é os partidos, porque foi muito uma eleição aqui quase igual à nacional. Se tu olhares o ex-prefeito Clery e o Keio fizeram uma votação muito próxima a nós. 300 votos de diferença? Foi 300 e poucos, embora os votos tenham sido anulados do Clery, ficou só os nossos, Sim. mas não significa. Significa o seguinte, e não é medo de perder a eleição, eu já perdi muitas. Eu sempre tive a mesma convicção, o povo é que define. Por isso que eu te digo assim, o povo brasileiro definiu, o povo gaúcho definiu, a gente tem que... Tem que aceitar. Aceitar e vamos fazer oposição, quem tiver que fazer, vamos mudar a situação. Vamos... Mas então eu queria cumprimentar pelo deputado federal do Novo, esse moço... Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten. Esse é um moço da modernidade. Esse é um moço da modernidade. Me mandou uma carta hoje. Ele é uma figura, eu conheci ele há muitos anos, ele evidente não me conhece, e eu acho ele um moço que tem muito futuro nesse estado. Também acho. Assim como o Eduardo Leite tem muito futuro no Brasil. Pode saber. Ele sai com esta reeleição fortalecido. Eu não sei qual é o partido, enfim. Não sou PSDB. Mas... Sim. Mas enfim, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom. Então, até mais. Tudo de bom.